Oi, hoje é dia 11 de fevereiro de 2026. E eu vou falar um pouquinho sobre mim, como eu tô me sentindo. Então, eu não sei direito descrever o que eu tô sentindo direito. Só que não é muito bom, né? Mas pra explicar um pouco de como eu tô sentindo, eu acho que eu tenho que explicar um pouco do que tem acontecido, né? Eu tinha um relacionamento, estava tendo, volto. Com o mesmo relacionamento onde eu já falei aqui em um dos vídeos passados. E eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo lá naquele YouTube lá, porque não é legal, né? Postar essas coisas. Mas eu voltei com ele e terminei, voltei, terminei. E dessa última vez que a gente voltou, eu voltei porque eu mais uma vez acreditei que ele tinha mudado. E porque também eu tava sentindo muita falta, antes de achar isso tudo, eu tava sentindo muita falta dele. E a gente meio que se voltou a se falar e tal. E a gente voltou. Só que um jeito dele de ser... Ele tem um jeito... Ele é muito ciumento, tá? Ele é um pouco ciumento demais, assim, também. E ele... Aconteciam umas coisas com ele em que eu demorei pra poder entender, tipo assim, mesmo o que acontecia com ele, né? No caso, ele... Pelo ciúme dele, doentio e tal, ele... Às vezes ele achava que eu tava traindo ele, ou que eu tava conversando com alguém, viçando com alguém e tal. Mas não era verdade, entendeu? Eu não tô falando que eu sou santo e tudo mais, mas... No auge de raiva, de ciúme dele, às vezes ele achava que via alguma coisa. Isso fez com que eu ficasse me defendendo sempre, sabe? Não, não é isso, não é isso. E ele falava que me desmoralizava, falava que eu era puta, que eu era piranha, que eu era não sei o quê. E eu acho que eu passei grande parte do tempo me explicando e tentando provar pra ele que eu não era essa pessoa e que eu não traía e que eu não estava traindo porque eu amava ele e tal, e não sei o quê. E eu acho que eu perdi muito tempo nisso, tentando e tal. E junto com ele cismava com ciúme e tal, e eu tinha que ficar me explicando, sendo que às vezes não fazia nem sentido o que ele estava falando, sabe? E já teve outras vezes e tal, que eu acho que não vale nem a pena eu falar aqui. Até porque foi passado e eu voltei com ele de novo, então eu já tinha tentado passar uma borracha no que tinha acontecido antes, mas só que ele sempre jogava na minha cara, sabe? Coisas que ele achava que eu tinha feito, sendo que eu não tinha feito. Então que eu ficava me explicando e tal. Eu não fiz isso, eu não sou essa pessoa, que não sei o que. E ele, não, porque você ficou com fulano, você viçou com ciclano e não sei o que. Aí dessa última vez que a gente tava... E um detalhe também, às vezes ele quando não tava com humor, a gente era meio que casado, né? Namorava, mas morava junto.
praticamente. Eu tinha minha casa, mas eu não vinha pra minha casa, e ele também não deixava quando eu queria vir e tudo mais, e não deixava, não falava não vai, não, mas tipo assim, arrumava uma briga pra eu não ir, ou alguma coisa assim, sabe? Quando a gente tava brigando que eu queria vir pra casa pra ficar um pouco sozinho, ele falava, vai, mas você vai solteiro e tal, e não volta mais, essas coisas. E tinha muito dessas coisas, sabe? E ele tem um temperamento, às vezes, um pouco, quando ele tá com estressado, com raiva, alguma coisa assim, ele tem um temperamento meio que alto e tal, costuma gritar e não sei o quê. Só que da última vez que a gente voltou, ele passou, tipo, muito tempo muito bem. E eu acreditei, mais uma vez, que ele tinha mudado e que ele não ia mais fazer isso e tudo mais. Só que antes, né, a gente foi pra casa. Era um dia que ele tinha acordado estressado e que eu já tinha percebido que ele estava estressado e me dando patada por nada. E eu já percebi. E eu indo pra academia com ele, eu tava pensando. Quando ele ficar estressado desse jeito, eu acho que é legal eu pelo menos sair de perto, eu pensando sozinho comigo mesmo. Eu sair de perto e deixar ele lá, porque senão acaba sobrando pra mim, né? E seria isso, acho que também seria uma forma que eu acho, tava tentando me defender, né? Não sei, mas enfim. Nesse dia a gente fez as coisas em casa e tudo mais e tal. E a gente chegou na academia, lá no banheiro masculino, a gente entrou no banheiro no começo e tal, e... Deixa eu ajeitar aqui. Acho que assim é melhor. Pelo menos, né? Aí... a gente entrou no banheiro e tal, pra poder... Eu não gosto de me pesar, eu me olho no espelho, aí eu vou e, tipo assim, eu tiro minha blusa e olho no espelho pra ver como eu tô e tal. Só que quando a gente chegou lá no banheiro, o banheiro tava cheio, o vestiário tava cheio, e tinha um cara que ele tinha tirado a bermuda, ele tava, acho que, de sunga, não sei, parece agora, mais ou menos eu lembro disso. Só que, tipo, eu caguei pra esse cara e, tipo assim... eu fiquei me olhando no espelho porque eu tava incomodado com a minha barriga e tal. E me pesei, eu tava com ele lá e eu botei a blusa e a gente foi malhar. Fomos pro aparelho, quando eu cheguei lá no aparelho que eu fui malhar, ele malhou e a gente tinha combinado que aquele dia seria somente de perna. Então a gente malhou o aparelho de perna, quando eu fui malhar, ele foi no banheiro e ele sumiu. Ficou mó tempão. Aí... eu achei estranho e tal, aí eu peguei e saí do aparelho, falei, pô, aqui onde... lá na academia que a gente estava, tinha vários aparelhos de perna ali onde eu tava, então eu falei, pô, aqui na parte de perna eu acho que ele vai voltar pra cá quando ele sair do banheiro. Então, vou escolher um aparelho aqui, vou fazer, e quando ele voltar, enfim, a gente vê o que faz, porque ele tá demorando, eu pensando, né. Aí, quando eu escolhi o aparelho e tal, que eu ia lá malhar, o aparelho, eu olhei pra trás e eu vejo ele assim, tipo assim, como é que é? Aí eu fiz assim, fui, né, atrás dele. Aí ele me mostrou o aparelho, só que eu estava de fone de ouvido e ele também estava de fone de ouvido. Ele falou alguma coisa que eu não ouvi direito e a gente foi pro aparelho malhar. Para esse aparelho que ele tinha escolhido outro, então ele estava, acho que lá no aparelho esse tempo todo que ele sumiu. E eu acho, né? Não sei. Aí ele tava terminando de malhar quando eu cheguei lá, aí na minha parte de malhar, ele foi pro banheiro e ficou lá, mó tempão. Aí eu fiz uma vez, esperei um tempo, ele não voltou, aí eu peguei e fiz de novo, malhei,
E terminei, daí ele veio, aí ele falou assim, cansei de malhar hoje. E saiu da academia. E eu fiquei sem entender nada. Eu falei, e saiu da academia? Não, minto. Me fiz enganar. Ele não saiu da academia. Nesse momento, ele foi até o armário, abriu o armário, pegou o kit dele que estava dentro da minha pochete e saiu. Aí eu peguei, fui atrás dele, peguei minha pochete e fui atrás dele. Chegou lá, fora da academia, ele foi pro ponto de ônibus e ficou lá, saiu logo na minha frente, foi pra lá, né? Eu achei estranho isso, eu tava achando estranho porque eu não tava entendendo nada direito, sabe? E espera. Aí eu falei, pô, a pista tava vazia pra atravessar e a moto tava do outro lado. Então eu falei, pô, vou atravessar, espera ele do outro lado que eu vou saber qual é a dele. Atravessei, quando eu cheguei no outro lado, eu olhei o celular assim e tal, e quando eu fui olhar pra ver onde ele tava, ele tinha sumido. Aí eu falei, ué, o que tá acontecendo? Cadê ele? Aí eu peguei, mandei mensagem, eu falei, cadê você? Ele, tô indo pra praia pra desestressar de você. Aí eu falei, não é possível que você tá fazendo isso de novo. Porque ele já tinha feito outras vezes, sabe? E você tá fazendo isso de novo. Eu falei, você sempre faz isso, só que eu já estava aqui. Eu falei, eu não vou mais aguentar isso, que não sei o que. O que aconteceu? Eu falei assim, eu vou sumir. Aí ele, eu vou sumir também. Começou a falar um monte de coisa. Aí eu peguei, simplesmente, peguei minha moto, deixei ele pra trás e fui pro meu amigo. Aí eu peguei, parei de responder ele. Eu acho que ele até, não sei, terminou, falou um monte de coisa e tal. Que às vezes ele fala coisas pra me atacar quando ele tá nesses momentos dele assim, sabe? E daí eu fui pra moto, fui pro meu amigo, aí cheguei lá, desabafei com meu amigo, o Benny. Meu amigo me aconselhou, falou que isso não era normal e tal. Até então eu nem sabia o que tinha acontecido. Aí ele me ligando, porque ele tem esse tipo de atitude, tipo, depois de um tempo que eu sumo ou alguma coisa assim, ele volta atrás. Então, tipo assim, ele voltou atrás, começou a me ligar, e tipo assim, aí teve uma hora que eu atendi, eu falei, amigo, vou atender. Aí o meu amigo tava perto de mim, aí ele, tá, amigo, vou ficar aqui, meu amigo ficou lá e eu com ele no telefone. Aí ele, volta pra casa, que não sei o que, eu falei, cara, o que aconteceu, cara? Eu não vou mais passar por isso, você faz isso toda vez, que não sei o que, blá blá blá. Aí eu peguei e falei assim, o que aconteceu, que não sei o que. Aí ele pegou e falou assim, é porque você se faz de sonso, você isso, você aquilo. Eu não acredito no que você fala, eu não acredito em você. Você pensa que eu não percebi o que você fez comigo na academia? Aí eu falei, o que eu fiz com você na academia? Eu tá vendo como você é maluco? O que eu fiz com você na academia? Aí ele pegou e falou assim, eu falei, fala, o que eu fiz? Aí ele falou assim, você pensa que eu não percebi? Lá dentro do banheiro, quando a gente chegou, você viu o cara sem roupa, aquele cara que eu comentei no começo, que tinha tirado a bermuda pra trocar de roupa, que você viu o cara sem roupa, você tirou a blusa pra se insinuar pra ele, e quando a gente saiu da academia, você foi malhar aonde ele estava malhando. E você ficou perto dele, viçando com ele. Eu não sei se você ficou com ele ou que não sei o que. Olha só, eu deixei ele falar até o final para eu poder entender o que estava se passando na cabeça dele. E quando eu falei assim, quando ele terminou de falar, eu falei, tá vendo? Desse jeito não tem como. Não dá pra ficar com uma pessoa que pensa desse jeito. Pra você ter noção, isso nem se passava pela minha cabeça. Eu expliquei pra ele e tal, não sei o que. E desliguei. E ele tá ligando. Eu falei, não, é melhor a gente separar, que não sei o que. E eu resolvi separar, sendo que a gente tem uma viagem marcada pra Salvador. Com Airbnb pago e passagem de avião comprada. Ele foi antes porque ele foi ver a família dele lá, que ele é de Salvador e tudo mais. E eu fiquei pra ir no dia 14, né? E
tem todo esse Airbnb caríssimo que não tem como reaver e tal também, porque, enfim. E agora eu tô meio que ficando confuso, porque eu sei que ele já fez várias coisas e ele pegou e falou comigo. Dessa vez eu não caí nessa, mas tipo assim, ele falou que se arrependeu, ele falou que ele falou que acredita que isso não aconteceu, ele não acredita nisso, nem acredita na outra vez que ele imaginou que tinha acontecido, que eu tava ficando com um amigo meu, que eu estava tipo desabafando com um amigo meu, conversando com ele, e ele achou que eu tava ficando com um garoto e se alterou e tudo mais. Aí agora ele pegou e falou até que daquela vez ele não acredita, ele sabe que ele precisa ir mais. Ele reconheceu que precisa fazer terapia e que vai fazer terapia e que começou a fazer terapia e tudo mais. E ele pegou e me propôs ir pra lá pra poder ir como amigos mesmo separados e tipo assim, só que a gente alugou tipo um quarto, sabe? Compartilhado. Ele falou, você sai para os seus lugares e você volta depois e eu saio também e tudo bem, a gente se trata como amigos e tudo mais, entendeu? A minha passagem está pro dia 13. Eu não sei o que fazer.